Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e na aula de hoje eu vou falar sobre as mulheres em Grécia e Roma Antiga. Bora para a aula? Se você chegou agora no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, o arroba é o Prof. Annelise, tanto no Instagram, no Twitter, no TikTok, eu estou nessas redes, então vocês podem me seguir também. Tem vídeo novo toda quinta-feira, às 7 horas da noite, e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre essas mulheres de Grécia e de Roma. Nós já temos um outro vídeo que fala sobre as mulheres na Idade Média, então você pode dar uma olhada depois que você terminar esse vídeo e pode dar uma olhada em outros vídeos do canal também. Tem playlists muito completas para que você possa ir estudar. A ideia dessa aula, né, é a gente compreender um pouco mais sobre o cotidiano e os direitos das mulheres em Grécia e em Roma, ou seja, na Antiguidade Clássica. Em primeiro lugar, eu vou começar falando aqui sobre as mulheres na Grécia, depois eu vou falar delas em Roma e nós vamos fazer uma comparação. Então, até o final desse vídeo, você vai ter bastante conteúdo para entender melhor sobre o papel social dessas mulheres. Lembrando que esse vídeo é uma introdução ao assunto, que eu vou deixar aqui na descrição links de vídeos, de artigos, que você pode se aprofundar mais sobre o tema. Então, sobre as mulheres em Grécia, é interessante a gente entender que a condição social dessa mulher está muito ligada ao status social que ela tem. Então, dependendo da camada social, da classe social da qual ela faz parte, ela tem algumas liberdades ou não. Então, as mulheres que faziam parte das classes sociais mais baixas, então, por exemplo, que faziam parte do povo, que eram agricultoras, que eram muitas vezes camponesas, que moravam nas cidades e que eram mais pobres, elas tinham uma certa liberdade maior do que as mulheres de uma classe social mais alta, tá? Até mesmo por serem de uma classe social baixa, as mulheres precisavam trabalhar. E por isso saíam mais às ruas, tinham uma interação maior com o restante da população das cidades, por essa necessidade econômica. Mas atenção, pessoal, quando eu falo em liberdade maior, não significa que esses direitos individuais dela sair à rua e tudo mais são comparados aos nossos direitos atuais, ok? É uma liberdade maior quando comparada à mulher da classe social mais alta. Por quê? Essa mulher da elite, muitas vezes fazendo parte daquela classe dos eupátridas ou dos espartanos, por exemplo, era uma mulher que vivia, vamos dizer assim, para o casamento. Então, quando ela era solteira, ela já vivia bem reclusa, dependendo da polis grega, recebendo educação, aprendendo os afazeres domésticos. E quando ela se casa, a vida dela também permanece nessa chamada semi-reclusão, ela é semi-reclusa, ou seja, ela fica muito mais em casa. Quando ela sai às ruas, é sempre acompanhada de alguém, ela não pode sair às ruas sozinha. Lembrando que o casamento na Grécia Antiga, ele não tem relação com o casamento atual, que é feito por espontânea vontade, tem uma questão romântica aí e tudo mais. Não, o casamento na Antiguidade, ele está muito mais ligado a um contrato entre as famílias. Pensando nos direitos dessas mulheres gregas, quando a gente fala de cidadania, é interessante lembrar que na Grécia Antiga, o cidadão, ele é sempre o homem maior de 18, filho de pai e mãe ateniense, nascido em Atenas. Ou seja, as mulheres estão automaticamente excluídas do direito à cidadania. Isso significa que elas não tinham voz na ágora, por exemplo, em praça pública, para falar sobre os seus problemas, as suas necessidades, não tinham representantes políticas ali para essas mulheres, porque elas não são consideradas cidadãs. Então, não tem essa voz ativa e não tem o direito ao voto também. Eu vou colocar aqui algumas imagens para vocês que representam essas mulheres na Grécia Antiga, principalmente o seu cotidiano, o seu trabalho. Então vocês podem ver aí nessa imagem que eu tô colocando, principalmente do lado esquerdo da tela, que nós temos aí mulheres que estão servindo, que estão saindo às ruas, indo colocar água nesses vasos de cerâmica aí da fonte, ou servindo outras mulheres.
E do outro lado da imagem, nós temos já a representação de mulheres da elite, de mulheres da aristocracia grega. Então, muito mais ligadas ao estudo, à música, às roupas que são diferentes, vocês podem perceber aí nos ornamentos, né, dos brincos, no colar, na roupa, que é bem diferente das outras mulheres. No caso de Roma, período de Roma antiga, vocês sabem que ele é um período muito longo, tá? Então, o que eu estou falando aqui, baseado nas minhas fontes de pesquisa e em períodos de forma bem geral, tá? Uma generalização. Mas em Roma antiga, nós temos uma diferença grande, no caso de Grécia, que as mulheres tinham esses direitos políticos. Então, diferente das mulheres de Grécia, as mulheres romanas já tinham então a voz ativa na política, podiam colocar ali as suas angústias, os seus problemas dentro da discussão nas assembleias. Para vocês entenderem um pouco melhor essas diferenças, eu vou colocar aqui na tela para vocês uma espécie de tabela para comparar a vida, o cotidiano e os direitos das mulheres gregas e das mulheres romanas, ok? No caso das mulheres gregas, quando a gente pensa na educação, essas mulheres, elas eram educadas por mulheres, tá? Mais velhas e que eram da família. O que elas aprendiam então, né? Não existia uma escola como hoje, mas essas mulheres, elas aprendem a ler, a escrever, a calcular, a tecer, a cozinhar. Então, tarefas que vão ser tarefas domésticas, basicamente. O casamento dessas mulheres gregas era definido pela família. Então, as mulheres não vão escolher os seus parceiros, os seus maridos, tá? Todas essas questões do lar, no sentido do casamento e com quem elas iriam se casar, eram decididas pelos homens, seja o pai, tios, os homens que cuidavam, né, dessa mulher. No caso das atividades públicas, como eu já disse, as mulheres elas podem frequentar os banhos, as festas religiosas, os teatros, principalmente as mulheres da elite, né? Mas desde que elas estivessem acompanhadas por outras pessoas. A religião, no caso da Grécia, era uma religião politeísta, né? E as mulheres podiam frequentar os santuários, mas também acompanhadas. Interessante lembrar que muitas das divindades gregas eram mulheres, apesar de toda essa situação que a gente está falando aqui. E no caso da cidadania, elas não eram consideradas cidadãs, elas não participavam da política, como nós já falamos. Pensando nas mulheres romanas, nós temos aí a questão da educação com uma diferença, né? As mulheres mais ricas, elas eram educadas junto com outros homens, olha que interessante. E aprendiam música, dança, tarefas domésticas, como tecer, fiar, administrar os escravizados da casa e fazer o orçamento familiar. O casamento das mulheres romanas seguia a mesma ideia das gregas, né? Você não tem como escolher o seu marido, né? Isso era escolhido pelo homem, mas depois do casamento, essas mulheres tinham o título de matrona, sendo responsáveis por administrar a casa e os escravizados. Também as atividades públicas, as mulheres podiam frequentar banhos, festas religiosas ou teatro, mas nesse caso aqui das romanas, elas podiam frequentar sozinhas ou acompanhadas. No caso da religião, também um grande número de divindades femininas, até porque a religião romana, a crença, foi bastante inspirada na crença grega, né? E, por fim, a cidadania. As mulheres, elas eram consultadas para assuntos familiares, seja o casamento dos filhos, por exemplo, né? Ou assuntos da administração da casa, e também da política, participando dos conselhos junto aos homens. Então é interessante a gente perceber, pessoal, que tem diferenças entre as mulheres em Grécia e as mulheres em Roma. No caso das mulheres em Roma, um pouco mais de liberdade, alguns direitos a mais, mas vocês podem perceber que, de forma geral, o papel da mulher está muito ligado ainda ao casamento, à casa, né? Nós temos ali uma sociedade bastante patriarcal nesses dois casos, e o papel dela, social, ainda é muito ligado ao ter filhos e a se casar. Essa vida mais reclusa à casa e não ao papel político ou ter representação nas falas políticas, ok? É importante também a gente ter aí essa reflexão das diferenças e das semelhanças que nós podemos pensar com os dias atuais, com a questão de direitos da mulher, da questão da reprodução, da função social do casamento, disso, né, dessas permanências e dessas rupturas com os dias atuais. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão de vídeo também, e até a próxima aula.